Então, meus amigos, hoje nós temos uma alegria especial, como nós falamos, que estamos recebendo o nosso irmão Teltz Cardoso Farias. Ele viajou 1.300 quilômetros, 1.500 quilômetros para chegar aqui, porque ele é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, terra dos educadores, terra das faculdades, enfim, Santa Maria. Então, ele veio a convite do Eduardo Guimarães, que está aqui, e vai trazer o seu conhecimento. Então, cabe-nos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa. E ele veio também fazer uma série de palestras, a convite também do César Reis, lá da KPM, enfim. Então, vamos envolvê-lo com a melhor vibração possível, para que ele se sinta na sua casa. Boa noite, queridos irmãos. Muito obrigado por nos receberem por primeira vez junto aos corações de todos os senhores. Muito obrigado à direção do Centro Eurípides Barçanufo, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado ao Eduardo, meu querido amigo, esse moço que é um valor da nossa doutrina e que nos permite estar aqui com vocês pelo convite que tem nos feito já há 3 anos para vir ao Rio de Janeiro. Então, nós saudamos a todos com um abraço fraternal em nome dos gaúchos, lá daquele pé do Brasil. É o fim do Brasil. É o fim geográfico do Brasil. Mas é uma terra muito boa. Vocês estão convidados para aparecer por lá. Quem não foi ainda, aproveite a encarnação. Meus queridos irmãos, o tema que nós vamos abordar me parece que não é muito comum de ser abordado nas nossas palestras espíritas. O tema que eu vou abordar se chama Pecado e Castigo. Então, vamos fazer algumas considerações, começando com a introdução do artigo que me levou a fazer essa palestra. Para vocês terem uma ideia, esse documento tem 20 anos. É o SEI, Serviço Espírita de Informação. E é um artigo sobre o pecado do irmão Lamartine Palhano Júnior. Então, eu vou ler a introdução do artigo. Os cristãos de todos os tempos foram mantidos sob o terror psicológico de um termo por demais conhecido, o pecado. Mas o grande problema é que nunca foi bem esclarecido o seu significado. E isso tem mantido muitas consciências amedrontadas por se acharem em pecado, sem que realmente isso esteja acontecendo. Por exemplo, cada igreja cristã tem seus dogmas e garantem que aqueles que não acreditam neles estão em pecado mortal e são merecedores de um inferno mitológico ou medieval. Para concluir o parágrafo, ele diz: isso é terrorismo religioso puro, inconcebível nos dias de hoje, fazendo com que homens e mulheres esclarecidos considerem ser o cristianismo uma farsa abominável. Para não tirar o mérito do querido irmão, nós fizemos a leitura do texto
que é dele, e ele, por certo, foi muito feliz nessas colocações. O pecado tem sido um peso muito grande nos nossos ombros durante séculos e séculos e séculos. Nós vamos fazer algumas considerações sobre o pecado e esperamos que ao sairmos daqui, saiamos pelo menos com os ombros um pouquinho mais aliviados em relação ao pecado. Vamos então considerar, vejamos que ele diz que o termo não foi bem traduzido. Daqui a pouco eu vou voltar ao termo pecado, mas vamos à origem do pecado. Quando é que surgiu essa história de pecado nas nossas vidas, na vida dos homens, da terra, da humanidade? O primeiro, vamos dizer, grande pecado surgiu antes de nós sermos criados. Vejam se vocês entendem, acompanhem o raciocínio. Nós não tínhamos sido criados. Acontece que, segundo a lenda, ou as lendas, ou os mitos, Deus primeiro criou uma corte celestial de espíritos puros, chamados anjos, querubins, serafins, que seriam os espíritos que estariam ao seu redor no céu, numa região celeste. Esses espíritos não estavam sujeitos a erro, foram criados perfeitos, assessores diretos do Pai Celestial. Os mais velhos leram sobre isso, ouviram sobre isso, e para lembrar, houve lá então no céu, em determinado momento, uma revolta. Um anjo, que era muito bonito, se rebelou contra as determinações celestes. Quem se lembra como é que se chamava esse anjo que fez uma rebelião lá no céu? Como? Lúcifer. Muito bem. Que depois foi traduzido por diabo, Satanás, demônio. Não é? Nada disso. Lucifer significa a luz se fez. Bem, então um anjo perfeito se rebelando contra Deus, não só se rebelou, como induziu outros anjos a se rebelarem. Então daí, todos, quase todos que estudam um pouquinho de religião, sabem que daí surgiu a chamada queda dos anjos. Então esses anjos que se rebelaram foram expulsos do céu e considerados pecadores. A primeira grande expressão sobre o pecado. O homem não tinha sido criado ainda, gente. Porque Deus, segundo a lenda, segundo o mito, criou primeiro essa corte celestial. Depois Deus criou o homem, o ser humano, nós. Lembram como é que nós fomos criados? Só para lembrar. Deus teria feito o Adão do barro, não é isso? Primeiro homem que surgiu na face da terra. E depois, por ver que Adão estava tristinho lá no céu, não é? Ele ficou com pena do Adão e resolveu criar a Eva. Lembram como é que Deus criou a Eva? Como é? Da costela do Adão, exatamente. Agora nós espíritas somos induzidos a pensar nas coisas. Isso é outro mito. É história da carochinha. Alguns papas, inclusive o João Paulo II e o Paulo VI, já declararam: isso é história para boi dormir. Ele não disse assim, eu que estou usando porque é lá do sul essa história. Mas é história, não é com H, é com E. História. É lenda, é invenção humana.
Mas vejamos bem se tem lógica, o Espiritismo nos faz pensar. E eu fiquei pensando quando fui abordar o tema. Bom, Deus pegou um monte de barro e fez o Adão. Por que Deus tinha que pegar o Adão, anestesiá-lo, porque deve ter anestesiado, feito uma cirurgia no Adão, no tórax, para tirar a costela, não é? Deixou o Adão troncho, com uma costela, deixou o Adão torto ainda, aleijado, e fez a Eva da costela. Posso brincar com vocês? Agora isso é coisa nossa lá, daquela gauchada metida besta, que gosta muito de churrasco. Um dia um gaúcho daquele chega para o outro e diz assim: viu? Por isso é que mulher é carne de segunda, saiu da costela. Só brincando, né, gente? Mas eu fiquei pensando, vem cá, será que Deus tinha tão pouco barro que só deu para fazer o Adão? Por que ele não pegou mais um monte de barro e não fez a Eva do jeito que ele fez o Adão? Precisava aleijar o cara, não é? Operar o cara e fazer a Eva da costela. Então ele podia ter feito a Eva do mesmo barro. Não era mais lógico, mais simples? Veja como é que essas mentes que criam essas histórias, e o povo acredita nisso há séculos, que é o pior. Isso passa de bisavô para avô, para filho, para neto, para todo mundo, e o povo não pensa. Como é que apareceu o homem na terra? Adão e Eva. Não é isso que a gente pensa? Adão e Eva. Não é isso, não. Isso é uma história. História de novo. Bom, aí o que aconteceu? Nosso Senhor botou Adão e a Eva no paraíso. Paraíso, na realidade, não está escrito na Bíblia, não, no Gênesis. Está escrito no Jardim do Éden, que depois o povo passou a chamar de paraíso. Mas é Jardim do Éden que está escrito lá. E que lá tinha muita árvore frutífera, ou árvores de diversos tipos de pomar, e ele proibiu então o Adão e a Eva de comerem de um fruto. Que fruto era esse? A maçã. Pois é, não era não. Maçã é coisa nossa, moderna. O povo botou maçã. Na Bíblia não tem macieira no Jardim do Éden, não. O que está escrito lá é que Nosso Senhor proibiu Adão e Eva de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. É isso que está escrito na Bíblia, mas ninguém lê Bíblia, e principalmente o Velho Testamento, né? Comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Olha, eu tenho viajado um pouquinho. Claro que o Eduardo viaja muito mais do que eu. Mas eu não encontrei essa árvore ainda. Pode ser que tenha aqui no Rio, lá no Rio Grande do Sul, onde eu tenho, no Paraná, Santa Catarina. Ninguém conhece essa árvore. Isso é simbólico. Isso é um símbolo. Tem um estudo específico sobre essa árvore da ciência do bem e do mal, que não é o caso. Que depois nós então... Porque essa árvore, que fruto ela dá? Será que é maçã? Não, tem macieira. Então não é maçã que essa árvore dá. Mas isso é um estudo da teologia que vamos deixar para lá. Mas aí aparece uma cobra no jardim do Éden, no paraíso. E a cobra falava. E cobra nunca falou na vida, que você saiba. Então, a cobra induziu a Eva a comer do fruto, que deu para o Adão e que foi aquela confusão. E o pior de tudo é que eles foram expulsos do jardim do Éden como pecadores. E o pior ainda é que depois desse pecado terrível, entre aspas, nós todos ficamos manchados com o chamado pecado original. Por que as pessoas das religiões tradicionais batizam filhos? Por quê? Para tirar o pecado original. Mas que pecado original?
Eu sou pai de 6, o Eduardo conhece. 6 com a minha esposa, do casamento, mais 3 adotivos, eu criei 9. Não batizei nenhum, porque eu não acredito em pecado original. Então não teve batismo na minha casa. Nascem sem pecado nenhum. Ou seja, trazem o atavismo das encarnações anteriores, isso sim, que é o Espiritismo que nos explica isso. Mas pecado original, mancha, e acreditar que tem um cidadão que pode se chamar sacerdote, ministro, seja lá o que for, e que com a aguinha, aquela que ele joga no nenenzinho recém-nascido, tira o pecado original. Quem teria esse poder na terra de tirar pecado dos outros? Tudo isso é para pensar. Então, meus queridos irmãos, o nosso Deus, o Deus cristão, eu falei tudo isso porque as origens da palavra pecado. Mas nós somos cristãos. O nosso guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. O espírito mais evoluído, mais perfeito, mais sábio que veio à Terra, que encarnou na Terra. Então, nós temos Jesus como modelo para as nossas vidas. O Velho Testamento é a história do povo hebreu. É a saga, ou é a caminhada do povo hebreu após a libertação do cativeiro no Egito. O Velho Testamento tem coisas horrorosas, com todo respeito que nos merece o Velho Testamento como fonte histórica. Mas o Velho Testamento fala de um Deus que para mim, e eu coloco aqui com toda sinceridade, é um Deus com D minúsculo, ou letra minúscula. É um Deus pequeno, porque é o Deus de um povo hebreu. Esse Deus tem coisas terríveis, e eu vou ler algumas coisas dessas terríveis para vocês verem aqui, e isso está escrito no Velho Testamento. Por exemplo, no livro Números, que é atribuído a Moisés, no capítulo 12, versículos 1 a 10, está uma narrativa que diz que Deus fez com que Miriam ficasse leprosa por 7 dias, por ter falado mal de Moisés junto com seu esposo. Está escrito na Bíblia. E vejam, Bíblia, quando a gente fala Bíblia é o Velho Testamento, que foi anexado em determinado momento, fundido o novo ao velho. Mas toda vez que nós quisermos ser fiéis aos conhecimentos históricos, a Bíblia é só o Velho Testamento. O velho junto com o novo é uma criação humana, é uma criação nossa, é uma criação dos religiosos que mandaram anexar o novo ao velho. Então, Bíblia significa biblos do grego. Os livros eram os livros dos nossos irmãos hebreus. Então nós, na realidade, não temos nada que ver com o Velho Testamento, me perdoem dizer isso, a não ser como cultura para a base religiosa, se quisermos estudar. O nosso Deus é o Deus com D maiúsculo. É o Deus que Jesus nos trouxe. É o Deus que não se vinga, não se ira, não fica brabo, não pune, não castiga ninguém, não premia ninguém. Então, outros absurdos do Velho Testamento que eu fiz à mão, até copiei, e até hoje não passei a limpo. Então diz aqui:
na Bíblia, no Deuteronômio 25, 11 e 12, só para a gente confirmar o que estamos colocando para os irmãos. Houve uma briga de dois homens. A mulher resolveu interferir. Um homem era casado ou vivia maritalmente. A mulher interfere. Eu vou ler o que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento. Pega o adversário do seu marido pelas partes vergonhosas. Não precisa entrar em detalhes. E o Deus hebreu Jeová determina como pena, castigo, que as mãos da mulher sejam cortadas. Esse é o Deus com D minúsculo que eu me referi e continuarei a me referir. Que não é o Deus que Jesus nos ensinou. Imagina dois homens brigando, a mulher sai em defesa do marido e o Deus Jeová manda cortar as mãos da mulher, que ela botou a mão numa parte imprópria, como se o corpo tivesse alguma parte imprópria. Vou parar por aí. Na segunda de Reis, capítulo 2, 23 e 24, está escrito que meninos, jovens, caçoaram da calvície do profeta Eliseu, chamando-o de careca. Eu e o Eduardo estamos careca, vocês imaginem. Eu estou vendo mais algumas carecas brilhando por aí. Os meninos caçoaram e gritaram: careca. Olha a ofensa. Olha o que aconteceu. O profeta Eliseu, enraivecido, clamou ao Deus Jeová, e este fez sair da mata duas ursas, que imediatamente mataram 42 jovens. Sabe lá o que é isso? Os guri brincando com um careca que ia passando, não interessa se ele era profeta ou não, né? Mas era. E aí o profeta ficou bravo, pediu socorro ao Deus com D minúsculo, Jeová. Jeová mandou sair da mata duas ursas ferozes e as duas ursas matam 42 meninos. Está escrito na Bíblia, que ninguém lê. Deus se arrependia, esse Deus com D minúsculo. Os arrependimentos de Deus estão em Gênesis 6, 5, 6, estão em 1 de Samuel 15, 11 e 35, e estão em 2 de Samuel 24, 16 e mais ainda em Jeremias 15, 6. O que está escrito lá? Deus arrependeu-se de ter criado o homem. Não é só o homem, não, o macho, é o ser humano. Deus, esse Deus dele se arrependeu de nos ter criado. E mais toda a natureza, ele se arrependeu de ter criado tudo. Arrependeu-se de haver feito rei a Saul. Arrependeu-se de haver dizimado com peste 70 mil do seu povo. Olha, esse Deus mandava peste, matou 70 mil com uma pestezinha. Pequena essa peste dele de ter sido. Que Deus é esse? Arrependeu-se tanto, está escrito na Bíblia, que chegou a declarar-se cansado de se arrepender. Cansou de se arrepender, de tanto se arrependeu. Vocês entenderam? Não pode ser o Deus que Jesus nos trouxe, gente. O Pai, a suprema bondade, o supremo amor, a suprema sabedoria, a suprema iluminação, o Criador da vida, do universo inteiro, foi que Jesus veio nos revelar. Não esse Deus parcial, Deus de um povo dito escolhido,
como se Deus escolhesse um povo e, portanto, renegasse outros povos. Tudo isso é para a gente pensar. Morte aos adúlteros e aos homossexuais, está na Bíblia. Aonde? No Levítico 29-13. Os adúlteros, os homossexuais e aos que amaldiçoaram pai e mãe, etc., devem morrer. São condenados à morte. Isso é o tempo de Jesus. Só lembrar o episódio da mulher que foi flagrada em adultério, né? Todos conhecem, não precisa lembrar. Mas que Jesus disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, então, já que a lei de Moisés manda matar, apedrejar, então aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Foi isso? Começaram a sair primeiro os mais velhos, diz o texto evangélico. Por que se começou a sair da turba primeiro, se retirar sem apedrejar os mais velhos? Porque os mais velhos são os que têm mais consciência dos seus erros ou dos seus pecados, como queiram. Então eles foram indo embora. Mas é para matar, está na Bíblia isso. Então, hoje, nos tempos modernos, adultério é meio quase moda, né? Quase moda. Então, imagina se nós vamos matar todos os adúlteros que andam por aí. Quanta gente já estava morta. Né? Homossexuais, está na moda agora, né? Também divulgar a igualdade de gênero. Sem entrar no mérito da questão, mas a Bíblia diz que é para matar também. Então são absurdos nós dizermos que toda a Bíblia é inspirada em Deus e é a palavra divina imutável, com a inerrância. Não existe erro na Bíblia, dizem os fanáticos da Bíblia. Não é assim para nós espíritas, pelo menos não deve ser. Então, meus queridos e amados irmãos, como é que nós vamos entender isso? Será que o nosso Deus, que Jesus nos trouxe, se ofende quando nós erramos? Que Deus fica bravo? Será que Deus se irrita? Será que Deus é igual ao ser humano? Costuma-se dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? Claro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque nós todos temos uma centelha desse Criador, nós somos filhos dele, portanto, nós somos deuses pequenininhos. Filho de porco é porquinho, filho de cavalo é cavalinho, filho de vaca é boizinho, filho de Deus é deusinho, não é isso? Então nós somos deusinhos, filhos de Deus, tá certo? Mas Deus não fica bravo conosco, Deus não se irrita. Deus fez uma lei perfeita que rege o universo, para não falar em muitas leis. Que lei é essa? A lei de ação e reação, lei de causa e efeito, que nós conhecemos bem, que somos nós os responsáveis. A partir do momento em que Allan Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus, no Livro dos Espíritos, questão 621, a espiritualidade respondeu: a lei de Deus está escrita na consciência. Todos nós temos a lei de Deus dentro de nós. A hora que nós formos cometer qualquer coisa errada, a consciência diz, ou não diz. A gente não sabe que está fazendo coisa errada? Ah, que sabe, sabe. A consciência diz: opa, abusaste, infringiste o sinal, no mínimo, entraste com o sinal fechado, não é isso? Então, meus queridos, Deus não castiga,
o nosso Deus cristão, o Deus que Jesus nos trouxe. Ele nos criou simples, ignorantes, destinados à perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição. Todos nós já adquirimos belos atributos morais, mas ainda somos frágeis, pequenos, ainda resvalamos, às vezes, na casca de banana, ainda nos equivocamos, ainda somos frágeis diante de certas tentações. Ou não somos? Somos. Mas Deus espera, porque Ele sabia, ao nos criar simples e ignorantes, que nós iríamos progredir por nossos esforços. Não dava nada de graça, já que a história da lenda, aquela que Ele criou primeiro espíritos não sujeitos ao pecado, por que Ele não poderia ter feito todos nós não sujeitos ao pecado, ou ao erro, ou ao equívoco? Então, meus queridos irmãos, vamos entrar agora na palavra pecado. O nosso irmão Lamartine Palhano Júnior faz um estudo sobre a palavra pecado. E ele diz o seguinte: no grego clássico, essa palavra não tinha o significado que nós, os homens, demos a ela. O senhor tem um pincel atômico? Tem. Um preto? Isso. Então, a palavra pecado, no estudo do irmão Lamartine, eu vou escrever bem grande aqui. Substantivo pecado. O verbo pecar então aqui traduziram, essa é a palavra grega, por pecado, só que eles traduziram errado, porque o significado dessa palavra no grego clássico é fracasso, perda de rumo. E o verbo amartanein é errar o alvo com uma lança ou uma flecha. Então, naqueles tempos, o pessoal guerreava com lança e com flecha. Costumavam exercitar pontaria nos alvos. Quando disparava a flecha e a flecha não atingia o alvo, desviava o alvo, mudava de rumo, desviava o rumo, era este o termo usado. Errou, desviou, fracassou. Fracassou na tentativa de acertar o alvo. Isso foi traduzido então por pecado mais tarde pelos sacerdotes. E esse termo foi ficando algo como impropriedade na vida da gente. Quem não era bom arqueiro ou bom jogador de lança era meio acusado de sem competência, sem possibilidades de ir para a guerra, coisa que eu valho. É o estudo do Lamartine, não é meu. Então,
Mas isso, com o tempo, com a igrejificação do cristianismo, foi acentuando, foi acentuando, foi acentuando. E o pior é que em determinado momento, os ditos sacerdotes se outorgaram o direito de tirar o pecado do pecador. E tirar o pecado cobrando. Era uma fonte de renda para a igreja, não é? Era uma fonte de renda, porque aí tinha que fazer as penitências, reza 10 Padre Nosso, reza 15 Ave Maria, fica de joelho no não sei aonde, e paga tanto para tirar o pecado. Vocês estão entendendo? Aí veio o chamado confessionário, onde seres humanos, sacerdotes, se deram o direito de ouvir as coisas íntimas da criatura dentro de uma cabinezinha fechada. E eles confessavam os pecados, e eles que davam as penas. Os mais velhos estudaram em colégio religioso, ou não, sabem disso, né? Que aqueles que faziam qualquer arte eram pecadores e de confessar os pecados. E tinham as penitências, tinham que pagar o pecado. Então isso era uma forma de dominar as criaturas, as consciências, e botar o peso em cima. Tu é pecador, tu agiste mal. Quando que eu ori? Sim, quem não agiu mal? Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Foi Jesus que disse. Por quê? Porque o processo de aprendizagem é o do erro-acerto. Não tem na Terra como progredir sem acertar, errar. Acertar, errar. Acertar, errar. Até que a gente vai vendo que toda vez que erra, sofre. Então a gente vai acertando um pouco mais e errando um pouco menos. Quanto menos errar, menos sofre. Não é isso que o Espiritismo nos diz? Não é isso que a gente sente? Quando a consciência está muito culpada, a gente mesmo sabe que não está bem. O irmão falou no processo depressivo. Quantas depressões, no comentário ali dos 5, 10 minutos antes de começar a palestra. Quanta depressão surge de complexos de culpa. As pessoas começam a se culpar, começam a se arrepender, começam a sofrer, porque agora eu fiz, e agora como é que eu saio dessa? Não é isso? Esse é o ser humano na Terra, esses somos nós. E quando eu digo os sacerdotes criaram isso, eu quero me incluir aí, gente. Porque nós somos reencarnacionistas. Nós hoje estamos na doutrina espírita, principalmente aqueles que pregam, que estão na liderança do movimento, que estão em atividades nos centros espíritas, que estão procurando recolocar o cristianismo no lugar. Nós viemos todos dessa igreja que criou essas coisas. Como eu tenho uma revelação do meu passado séria, eu sei que eu fui padre, né? Eu ajudei a fazer isso aí, né? Eu ajudei quando eu estava vestindo a minha batinazinha, né? Então hoje eu estou aqui tentando recolocar as coisas no lugar, por misericórdia divina. Eu tenho certeza que é misericórdia divina. Já nasci por bênção do céu com o pai espírita, a mãe católica, mas o pai espírita. Então predominou a educação espírita. Então eu nunca fui de outra religião, mas eu estudo para poder falar em público. Nós temos que estudar. E aí a gente vai estudando, vai vendo as tendências de cada um, porque nós nos conhecemos. Ninguém conhece a gente, a não ser a gente mesmo. Me perdoem dizer, esposa não conhece marido. Marido não conhece a mulher, ele pensa que conhece, não é?
Porque tem coisa que a mulher não conta para o marido. E será que não tem coisa que o marido não conta para a mulher? Mas claro que tem. Então, a mãe diz assim: eu conheço meu filho, saiu aqui do meu ventre. Ela conhece enquanto ela está trocando fralda. E ele, né, ali pelos 12, 13, ela pensa que conhece e não conhece mais nada. Porque o guri já está andando com as próprias pernas, já faz, já pinta e já borda, e ela acha que é o anjinho, né? O meu mimosinho da mamãe. Ninguém conhece ninguém, não é? A gente pensa que conhece porque conhece alguns ângulos da personalidade da pessoa que ela mostra. Mas e o que ela não mostra? O que está dentro dela? O que ela sente e não externa? Então por isso eu disse que ninguém conhece ninguém. Essa é a verdade. Eu penso que conheço a minha mulher, mas eu estou 48 anos casado e de vez em quando eu digo: mas meu Deus, eu não conheço essa mulher ainda. E ela deve dizer a mesma coisa de mim, né? Porque eu quero chegar aos 50 casado, se eu viver até lá. Entre tapas e beijos está tudo muito bom, não é? Entre tapas e beijos está tudo muito bom. Mas é assim, a vida na terra é assim. Então, como é que a gente aprende? Aprende vivendo, aprende passando pela situação e não se considerando pecador, não. Porque o grande erro, às vezes, é o grande impulso para nós não errarmos mais. De todo mal sai o bem, não é isso que o Espiritismo nos diz? Que de todo mal sai o bem. Então, os erros que já praticamos são histórias de vida, são aprendizado. Eu me lembro que a minha mãe, muito preocupada comigo, no tempo dos pudores antigos, do seu tempo, viu, irmão? Do seu tempo. Eu estava mocinho e a minha mãe, me permitam algumas inconfidências aqui, e a minha mãe tinha um medo que o pessoal me levasse para o cabaré. E naquele tempo os homens eram levados para o cabaré, para ter a sua iniciação sexual. Então a minha mãe tinha um medo. E o meu pai um dia disse para ela: mas mulher, é homem, um dia ele vai ter que conhecer isso. Não, mas Deus o livre, mas não sei. Até que um dia um amigo do meu pai disse: guri, vem cá, eu vou te levar num lugar. E me levou. Bom, no meu tempo era assim. E era aquilo um escândalo. Que horror. Depois, com o tempo, com o Espiritismo, eu fico pensando: meu Deus, eu andei por lugares que quase todos os homens da minha idade andaram, mas me ensinou muito. Eu aprendi muito. Aprendi nessa convivência que não é a mais salutar, mas me ensinou coisas para o resto da vida, para um casamento feliz, por certo, para um casamento estável que durante 50 anos. Mas eu aprendi coisas que não se aprende na escola, não é? Então, por mais escandaloso que seja o fato, a gente está aprendendo. Não, bom, aprendi de uma forma meio errada, meio não sei o quê, não era bem assim, mas aprendeu. Tira o melhor ensinamento que puder. Então, imagina se eu estivesse condenado ao fogo eterno. Em princípio, pela religião tradicional, pecador condenado ao fogo eterno. Então, gente, está fácil de entender isso ou está complicado? Eu estou falando muito aberto, até demais. Estou fazendo confidência aqui que talvez eu não faça em outro lugar. Mas aqui eu fiquei íntimo, fiquei à vontade. Não é? Então, é tão bonita a vida, para a gente andar achando: eu sou pecador, eu vou para o fogo eterno. Não existe isso. A doutrina espírita acabou com o inferno, acabou com o céu, evadiu. Que a pessoa pergunta assim: o que anjo faz no céu? Anjo voa. Voa.
Voa onde? Não lá em torno da cadeira do Deus. Deus, um velhinho, e os anjos tudo esvoaçando em cima dele. É o que a gente descreve como céu. Aí se perguntar para o inferno, porque nós estamos mais perto do inferno, a gente descreve melhor o inferno, né? Ih, o inferno tem o demônio, tem a garfo, tem fogo, e o sujeito fica ali que nem um espetinho, queimando. Não é? O engraçado é que as mentes que criaram o inferno foram terríveis, porque qualquer fogo queima e acaba com o cara. Pois as mentes humanas criaram um inferno que o cara queima, não termina, está sempre gritando. Era melhor virar cinza, não é? Logo ia acabar com o inferno. Mas é coisa lógica, o Espiritismo nos faz pensar isso, gente. Então o Espiritismo acabou com isso tudo, acabou com a morte. Não tem morte. Então se nós erramos numa encarnação, ótimo. Deus nos dá outra, mais outra, até a gente endireitar. Não tem uns guri que são considerados uns capetinha? É um capeta, assim. Deixa o guri, é capeta, sim. Mas ele vai melhorar. Se não melhorar nessa, melhora na outra. E assim nós vamos indo. Então, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de amor. Deus nos ama. Quando Ele nos deu liberdade de agir, Ele sabia que a gente ia usar do jeito que a gente pudesse essa liberdade. Enquanto a gente é pequenininho, não entende nada, enquanto nos mantiveram com os olhos fechados, os religiosos tradicionais não ensinaram a pensar e não pensam até hoje, não ajudam o frequentador da igreja a entender essas coisas. Alguém fala em alguma igreja isso que eu estou falando aqui? Não fala. Lembra algum texto bíblico? Lembra algum texto do Evangelho? Quando lembra, faz uma fala bonita e manda todo mundo para casa. E quem vai um ofício religioso por semana já está mais ou menos com o céu assegurado. Não é isso que as religiões tradicionais fazem? Aí vem o Espiritismo e diz: o Espiritismo não salva ninguém. Não salva? Não salva não. Ou tu te salvas com o que o Espiritismo te esclarece, ou tu está nesse limbo aí, nessa zona penumbrosa, umbralina. Alguém diz: vai para o céu? Aí o Espiritismo: não, vai para o umbral. Umbral, o que é isso? É uma zona sombria. Sombria, é. E o que tem lá? Bom, o Espiritismo, Nosso Lar e outros, né, nos ensina o que tem no umbral. E diz que quase todos nós vamos passar pelo umbral, ou por essa zona sombria, natural, de adaptação ao retorno à vida espiritual. Meus queridos, então, pecado e castigo. O pecado, vamos dizer, nas leis humanas, nós infringimos as leis humanas, mas nós temos regulamentos que nos sancionam quando alguém nos pegar no flagra. Vamos entender isso? Lei, por exemplo, de trânsito. Está escrito 70 por hora, numa faixa que é uma beleza, retinha. Alguém anda a 70? Viajando daqui para o Rio Grande do Sul, tem cada reta bonita, asfaltada, tirando os buracos. A gente com um carro que tem no velocímetro 240, 70 por hora. Alguém viaja a 70? Então como é que a lei nos pega? Se tiver um pardal, se tiver uma viatura da polícia com um radar, uma câmera, isso, meu filho. Aí a gente é flagrado, aí tem que pagar a multa. Mas se não tiver ninguém que nos pegue a 180 por hora, por exemplo, o que acontece?
não pagamos multa e estamos flanando em termos de consciência. Na realidade, a consciência sabe que nós estamos a 180. Tivemos sorte da polícia não nos flagrar. Então, essa é a lei dos homens na terra. A lei de Deus está aqui na consciência. Então, a consciência acusou: ó, cara, era 70, tu estava 180. Se nós morrermos ou nos desastrarmos nesse abuso de velocidade, entramos no mundo espiritual como suicidas indiretos. Suicidas indiretos. Abusamos e não deu certo. A lei divina, como ela está na consciência e está em todas as leis naturais, quando a gente burla ou tenta burlar, não precisa intermediário, não precisa esse terceiro elemento, que seria a viatura, o radar, a fotografia. Ela funciona naturalmente. A gente sabe que está errado, ponto. E sabe que um dia vai ter que responder por aquilo. Então essa gente que está roubando do Brasil, que está desviando até dinheiro da merenda escolar, para não dizer a própria merenda escolar, que está pegando dinheiro para isso, para aquilo, para aquele outro. Os jornais estão aí, a mídia está noticiando. Tirando o dinheiro da educação, dos colégios, dos hospitais, dos medicamentos. Eles estão crentes que estão a salvo. Não é isso? Só que a lei divina vai cobrar deles. Porque eles estão comprometidos com a dignidade, com a decência, com a moralidade. Estão enganando e prejudicando milhares de irmãos seus, abusando da autoridade que têm. Tudo indica que se eles não pagarem nesta, eles pagarão na próxima. E alguns deles vão nascer no meio da miséria, com falta de medicamento, com falta de escola, etc, etc. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Quem planta, colhe. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Então, amigos queridos, nós vamos nos aproximando do final do nosso trabalho. De onde é que surgiu essa ideia do pecado? Convém a gente... que foi tão acentuado nas nossas vidas. Isso é histórico também. Também faz parte da análise do irmão Lamartine Palhano Júnior. Paulo, após a sua conversão ao cristianismo, Paulo se tornou realmente um cristão. São Paulo. Ficou no deserto 2 anos meditando, depois saiu do deserto e foi pregar, como nós conhecemos. Todos aqueles que não estavam aderindo ao cristianismo nascente, estavam para Paulo fora da meta, fora do rumo, desviados dos objetivos principais, que era Jesus. Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo levou a sério isso. Então, o modelo para Paulo era Jesus. Ele pregava Jesus, ele ensinava Jesus. E aqueles que estavam indecisos ou que abandonavam, estavam incidindo nesse grande erro, que é desviar-se da meta. Em determinado momento, Paulo disse: prossigo para o alvo, ou seja, prossigo para a meta. Com tudo que faziam com ele, apedrejavam-no, açoitavam-no, prendiam-no, e ele levantava, cicatrizava as feridas e continuava a pregar. Até a morte, até a decapitação. Então, para Paulo,
ele criou uma situação, diz o Lamartine, de que quase tudo era pecado. Aquele pecado pequenininho que já foi dito que foi mal traduzido. Ou seja, todo mundo que está sem Jesus na sua vida está desviado da rota. Deu para entender o significado? Agora completa com esse raciocínio. Todos que não estão com Jesus estão sem rumo, fora do rumo. Era isso que Paulo queria dizer. Então, nas suas cartas aos Romanos, aos Gálatas, aos Colossenses, etc., aos Coríntios, ele falava muito em pecado, mas era pecado e vocês estão desviados, voltem para o rumo. Não desviem do rumo, não desviem da meta. A meta é Jesus. E a igreja aproveitou isso e nos jogou nos ombros. Você é pecador, você é um falido, você é isso, você é aquilo. Então, Paulo é o grande responsável, em parte, pela interpretação errada que os religiosos deram do pecado. Meus queridos irmãos, o Espiritismo, concluindo, não usa a palavra pecado e nos estimula a palavra responsabilidade. Vamos tirar dos nossos ombros o peso do pecado e vamos aprender a ser responsáveis. Eu errei? Errei. Assuma a responsabilidade. Eu não errei? Estão me acusando de alguma coisa que eu não fiz. Então, não dou bola. Eu não fiz, a minha consciência está em paz. Por que eu vou me preocupar? Se alguém me grita, me chama de ladrão, se eu sou, eu tenho que vestir a carapuça. Se eu não sou, o problema é de quem está me chamando de ladrão, não é isso? Eu não sou, pode chamar. A minha consciência está em paz, eu não roubo. Ou de outra coisa qualquer. Então, sejamos responsáveis. Isso que o Espiritismo e Jesus esperam de nós. O Espiritismo é a revivescência do cristianismo nascente, daquele cristianismo puro, sem nenhuma mistura. O Espiritismo veio para restabelecer Jesus em nossas vidas. Chega de nos considerarmos apartados de Jesus porque somos pecadores. Jesus nos ama, mesmo sendo pecadores, e aguarda de braços abertos que nós optemos pelo caminho bom, pelo caminho da fé, da solidariedade, do amor, que pudermos exercer, da caridade em seu nome, e vai nos receber com muita alegria, ainda que tenhamos falhado muitas vezes. Quase todos nós somos espíritos milenares. Aqui que vocês citam muito Chico, e essa sociedade foi fundada por estímulo, digamos, do Chico. O Chico, segundo se sabe, já era médium ao tempo lá dos faraós, tempo das pirâmides egípcias. O Chico já era médium naquele tempo. A história conhecida da humanidade tem cerca de 6.000 anos. 4.000 antes de Jesus, que é considerado como história, e 2.000 depois de Jesus. Então nós temos cerca de 6.000 anos da história. Só que nós não somos espíritos de 6.000 anos. Nós somos muito mais velhos do que isto. Então já erramos, já acertamos, já erramos, já vivemos em todas as civilizações, em todos os continentes, em todos os povos. Estamos de volta na Terra para corrigir. E corrigir agora cristamente, sabendo, eu sigo para o alvo, para Jesus. Quanto tempo vai demorar? Depende de nós, depende de cada um. Tem gente que vai chegar mais rápido, próximo a Jesus, próximo. Tem gente que vai demorar mais. E a espiritualidade diz que tem gente que vai ser tirado da Terra para planeta pior do que a Terra, porque não está fazendo jus a reencarnar mais na Terra.
Transição Planetária, de Valdo Pereira Franco, Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, etc. E o livro A Gênese, capítulo 18, Os Últimos Tempos. É só ler lá, está tudo escrito. Agradeço do fundo do coração a oportunidade que me deram. Desejo paz para as nossas almas e desejo dizer para vocês que volte para casa com seus pecadinhos, que na realidade são todos pecadinhos. No fundo, isso para Deus não tem nenhum significado. Nós estamos aprendendo. Muita paz. Que Jesus nos abençoe sempre.